Ei pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje faz parte de uma série que se chama E Eles Viveram Felizes para Sempre, mesmo com a chegada dos filhos, e o tema de hoje é Aprenda a disciplinar os seus filhos. E para falar desse tema, convidei uma família super especial. Uma das áreas de conflito mais comum entre os casais é a forma de disciplinar os filhos. Ela permite que eles façam o que eles querem o tempo todo. Ele é bruto demais. A partir daí, a conversa fica cada vez mais áspera. Quando um casal enfrenta esse tipo de discussão frequentemente, isso gera um efeito nocivo sobre o relacionamento conjugal. A palavra disciplina, ela não é negativa e nem é sinônimo de espancamento ou gritaria com os filhos. Ela significa literalmente treinamento. O problema é que a maioria dos pais recebeu pouco ou nenhum treinamento sobre como deve disciplinar os seus filhos. Por esta razão, quando os filhos chegam, o único exemplo que os pais dispõem é aquele legado pela criação que receberam. Se acharem que tiveram bons pais, vão seguir o mesmo exemplo. Se acharam que a criação foi ruim, vão fazer o contrário. De qualquer forma, a visão diferente de como devem disciplinar os filhos pode gerar conflito entre o casal. E em nome do seu casamento, vocês precisam entrar num acordo na forma de treinar os seus filhos urgentemente. O primeiro fundamento na criação dos filhos é que eles precisam se sentir amados pelo pai e pela mãe. Há pais que realmente amam os filhos, mas os filhos não se sentem amados por eles. Isso acontece porque na hora de comunicar o amor, os pais usam uma linguagem que os filhos não compreendem. Gary Chapman fez algumas pesquisas e ele descobriu algumas formas fundamentais de expressar o amor, que ele chama de as 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor é constituída de palavras de afirmação, que são expressões de amor entre um pai e um filho. Eu amo muito você. A maneira que você juntou as cores deixa a figura bem bonita. Fico feliz por você ter colocar o lixo no lugar certinho. É demonstrar apreço quando o filho faz algo digno de elogio e incentivá-lo quando ele sente medo. Muito obrigada por ajudar a mamãe a pôr a mesa. Acho que você pode entrar no time da escola, pois tem muita garra, muito talento, mas só vai saber disso quando tentar. Se quer mesmo fazer isso, dou a maior força. Se não quiser, pode tentar de novo no ano que vem. A segunda linguagem de amor são atos de serviço. É você fazer algo que agrade o seu filho. Consertar uma bicicleta, encher uma bola de futebol, consertar um vestidinho de uma boneca, ensiná-lo a nadar, fazer o bolo dele predileto. A terceira linguagem de amor é dar e receber presentes. Essa é uma linguagem universal de amor. A quarta linguagem do amor é tempo de qualidade. É um tempo que você vai se dedicar exclusivamente ao seu filho. Você não vai estar assistindo televisão, não vai estar no celular ou no WhatsApp. É um tempo só dele, só ele, que você vai parar tudo para dar atenção para ele. A quinta linguagem do amor é o toque físico. É o beijar, abraçar, fazer um carinho, até mesmo brincar de brigar. Todas essas formas são demonstrações de amor. E os seus filhos têm uma linguagem de amor, aquela que mais destaca. Você deve investir muito mais nessa linguagem do amor, mas também salpicar as outras 4. O segundo fundamento na criação dos filhos é que os seus filhos precisam compreender que há regras e que elas precisam ser seguidas. Aqui vão 6 perguntas práticas que te ajudarão a avaliar se uma regra realmente é positiva para a criação dos teus filhos. Essa regra evita que o seu filho corra algum perigo? Ela ensina ao teu filho um traço de caráter positivo, como honestidade, trabalho, gentileza e generosidade? Essa regra protege a propriedade? Essa regra ensina o seu filho a cuidar das coisas que ele possui? Ela oferece alguma lição sobre responsabilidade? Ela ensina boas maneiras? As respostas para essas perguntas ajudarão você a estipular regras que serão saudáveis e úteis para a sua família. Queremos que os nossos filhos se tornem adultos responsáveis, e isso eles precisam aprender desde a infância. Se na condição de pais acreditamos que pedir as coisas e agradecer por elas é muito melhor do que ouvir ou então é preciso estabelecer regras de boas maneiras dentro do nosso lar. Uma vez concordado sobre essas regras, 2 questões são extremamente importantes. Primeira, as regras precisam ser bem explicadas aos filhos. As regras nunca anunciadas ou nunca explicadas, elas sem dúvida nenhuma são injustas.
E a segunda questão é que é preciso estabelecer as consequências no caso de alguma dessas regras serem quebradas. A obediência se aprende quando a pessoa sofre as consequências da desobediência, e ela se torna eficaz quando, ao quebrar uma regra, a pessoa se sente mal por aquilo que ela fez. Se existe uma regra dizendo que os seus filhos são proibidos de fumar, você pode, por exemplo, determinar que o transgressor coma uma cenoura inteira imediatamente. Além de garantir que o corpo absorveu o beta-caroteno suficiente para sobrepujar a nicotina, talvez teu filho pense 2 vezes antes de fumar novamente. Se ele fumar novamente, sugiro que ele faça alguma doação a alguma associação de combate ao fumo, que ele cate algumas centenas de guimbas de cigarro na rua e que ele leia alguma reportagem que mostre os perigos da nicotina nos pulmões. A maneira mais eficaz de ensinar um filho a obedecer é envolver disciplina em amor. Se o teu filho se sente amado, vai ser bem provável que ele aceite a disciplina como consequência justa pelo seu comportamento. Normalmente você segue direitinho as regras da casa. Eu tenho muito orgulho de você e das coisas que já realizou na escola e no nosso lar. Você me dá muitas alegrias. Só que quando quebra as regras, sabe que precisa sofrer as consequências. Por isso, vou guardar a bola no porta-mala do carro, deixar água nos próximos 2 dias e vamos ver qual é o preço do vaso que você quebrou, pois terá que pagar pelo prejuízo. Só quero que você saiba que o amo. Compare o que você acabou de ver com a resposta mais comum de um pai ou de uma mãe que ouve o barulho de um vaso se espatifando no chão e vê o filho com a bola na mão. Eu já disse a você 1000 vezes para não jogar bola dentro de casa. Agora olha o que você acabou de fazer. Aquele vaso era uma lembrança de família, foi comprado por sua avó. Tinha mais de 30 anos, não tinha preço e você acabou de espatifá-lo. Quando é que você vai aprender? Parece até uma criança de 2 anos. Ah, não sei o que eu faço com você. Agora sai da minha frente, moleque. Na sua opinião, qual das 2 abordagens tem maior probabilidade de ensinar o filho a obedecer? Eu acredito que estabelecer as regras, escolher as consequências para o mau comportamento, aplicar a disciplina de forma amorosa, porém firme, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais produtivo tanto para o aprendizado das crianças quanto para a saúde mental dos pais. Terceiro fundamento da criação dos filhos: ensiná-los a tomar decisões sábias. O sucesso ou fracasso na vida adulta depende em grande parte das decisões que tomamos. Um exemplo: se o seu filho reage ao almoço que você preparou dessa forma, você pode oferecer ao seu filho a liberdade de tomar essa decisão. Tudo bem, querida, não quer comer? Vai lá fora brincar um pouquinho. No entanto, se o seu filho mais tarde voltar dizendo que está com fome, Mãe, tô com fome. a sua resposta deve ser mais ou menos assim: Tenho certeza que você está com fome mesmo, lindinha. Talvez seja porque você não almoçou. Então vai lá fora brincar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou preparar o jantar. A criança tomou uma decisão e sofreu as consequências. Há uma probabilidade enorme dela pensar 2 vezes antes de reagir novamente assim. Precisamos ensinar boas maneiras aos nossos filhos. Se estão na casa do vovô e da vovó, por exemplo, e ele recebe um presente e ele não agradeceu, não o obrigue a agradecer na frente de todo mundo. Espere chegar em casa, pegue esse presente, guarde o presente, não permita que ele brinque até que ele escreva um bilhetinho ou que ele dê um telefonema agradecendo o vovô e a vovó pelo presente. Assim ele vai aprender aos pouquinhos que ele precisa sempre agradecer. Se o seu filho sai da mesa sem pedir licença, faça com que ele retorne à mesa e espere você retirar tudo da mesa e até mesmo que aguarde você lavar toda a louça para depois ele poder sair da mesa. Esse processo de fazer escolhas entre 2 alternativas ensinará os seus filhos a tomar sábias decisões. Forçar o seu filho a dizer obrigado nada mais é que impor uma submissão. Ao dar ao seu filho a oportunidade de tomar decisões dentro de certos limites, faz com que você o reconheça como uma pessoa e não como uma máquina. Um dos equívocos mais comuns que os pais cometem é ameaçar os filhos. Se você não fizer isso... Mas o problema é que esse comportamento deles vai se repetir e essas ameaças, na maioria das vezes, acabam não sendo cumpridas. Um benefício extra é que quando os pais substituem as ameaças por uma atitude, é menos provável que eles se aborreçam e exagerem com a raiva. Se vocês conversarem e concordarem na forma que devem disciplinar os filhos de vocês, sem dúvida nenhuma, elevarão o nível de eficácia desse treinamento e proporcionarão um clima muito melhor para o casamento de vocês. Compartilhe aqui embaixo a sua experiência, deixando dicas do que você já fez e também deu certo. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Um grande beijo e até a próxima!